Seja bem-vindo a este vídeo, onde eu vou abordar um pouquinho sobre a profissão de analista de suporte, né? Ou analista de helpdesk. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa diferença de nomenclatura que a gente vê em diferentes vagas, né? Seria a mesma coisa? Vai fazer a mesma coisa? Já adianto para vocês, né? Hoje, com as vagas que a gente vê no Brasil sendo divulgadas, acaba que confunde um pouco, tá? Então, teoricamente, seriam supostos diferentes, só que acaba sendo a mesma coisa no dia a dia. Você vai ver descrição de vaga de analista de suporte e de analista de helpdesk que vão exigir as mesmas coisas e as tarefas vão ser basicamente as mesmas no dia a dia, tá? Só teoricamente seria diferente. Mas aqui a gente vai abordar um pouquinho, né? O que essa profissão faz, então, no dia a dia? Como que trabalha? Como que é a vida do analista de suporte? Às vezes você está se candidatando a uma vaga e por isso encontrou esse vídeo, queria entender um pouquinho mais sobre como que será a sua atuação no dia a dia, quais habilidades seria interessante ter, né? Aquele perfil, entre aspas, ideal, como que é o mercado de trabalho, carreira, tem como criar carreira, como que é a vida do analista de suporte. Essa visão que eu trago para vocês, que eu vou trazer ao longo desse vídeo, ela é de um analista de suporte. Então, eu entrei na empresa que eu trabalho como analista de suporte júnior, me desenvolvi na empresa, né, escalei ali como em senioridade, até em outros cargos também, e hoje em dia eu sou coordenador de suporte. Então, eu atuo inclusive no processo seletivo, escrevendo ali a descrição da vaga que a gente deseja contratar. Então eu vou trazer muito essa visão, né, de uma pessoa que participa de uma entrevista, descreve as vagas, né, contrata pessoas, tem um time de suporte, trabalhei ali na parte operacional, hoje ainda faço tarefas de suporte também. Então, é uma visão realmente de uma pessoa que está no mercado de trabalho, que pode trazer uma clareza para você que talvez vai estar entrando agora, ou já entrou e quer só conhecer mais a fundo, ver os potenciais. Esse vídeo aqui seria mais para você. O que a gente vai abordar nesse vídeo? Vamos abordar sobre a profissão de analista de suporte, por que uma empresa precisa, né, de uma área de suporte, o que é que essa vaga que você está ou que você está se candidatando está aberta ou estava, né? O que geralmente faz um analista de suporte, carreira na área de suporte, mercado de trabalho e o perfil, entre aspas, ideal para ser analista de suporte. Então, aqui vamos falar sobre a profissão. O que faz um analista de suporte? Só olha ticket, né? Que é o que falam muito por aí, né? Não é bem assim. Então, aqui temos uma definição gerada pelo Gemini, tá? Fui lá na IA mesmo e perguntei, talvez seria uma definição parecida se vocês procurassem no Google, ou se usassem mesmo outra IA para gerar. O analista de suporte é um profissional de TI essencial que atua como elo entre usuários e tecnologia, solucionando problemas, oferecendo assistência técnica e garantindo o bom funcionamento de sistemas, hardwares e softwares. Com habilidades em comunicação, resolução de problemas e conhecimento técnico, ele diagnostica, resolve e previne falhas, instala e configura softwares e hardwares, além de treinar usuários e elaborar documentação técnica. Atua em diversos setores, desde empresas de TI até instituições financeiras e órgãos públicos, com alta demanda por profissionais qualificados e boas oportunidades de carreira. Então, isso aqui é uma definição básica aqui, né? Não necessariamente o suporte trabalha com a área de TI, tá, gente? Igual traz aqui. Mas essa é uma definição boa, mas né, ao longo desse vídeo a gente vai detalhando mais para você ter uma visão mais geral. O que o suporte faz? E eu, Igor, tendo que falar. Presta suporte. Now the world don't move to the beat of just one drum. Coloque isso na sua cabeça. O suporte trabalha com suporte. Então ele vai auxiliar com que outras áreas andem, né? E com que o próprio cliente ande com o seu produto, né? Use o seu produto, não tenha problemas com o seu produto. Seja um produto físico ou um software, né? Um serviço, o que quer que seja. Então, o suporte presta um suporte para que tudo ao redor funcione bem, garanta o funcionamento bom, né? Então, aqui a gente tem basicamente uma esteira que acontece nas empresas, né? Existe o marketing, então o marketing faz uma propaganda no site, né? Que eu vou trazer um exemplo mais abaixo. O marketing fez a propaganda, o cliente chamou a atenção do cliente, o cliente entra no site, ou o cliente faz um contato, ou é um tipo de marketing que coleta, né, o número do cliente e o comercial entra em contato, mas
sai do marketing e vai para o comercial. Então, isso aqui são áreas diferentes da empresa, né? Uma área é o marketing, outra área é o comercial. Então, isso aqui o cliente está chegando na empresa, conhecendo o seu produto. Depois tem uma etapa X aqui, que pode ser qualquer coisa dentro de uma empresa, né? Se eu contrato a internet, tem uma etapa de instalação. Na empresa que eu trabalho, é uma empresa de software. O nosso software obrigatoriamente precisa ter implantação. A pessoa não pode pegar e sair usando a Deus dará. Existe uma implantação que é tipo aulas, cursos, né? A abordagem técnica e estratégica para que os nossos clientes, né, utilizem nosso software da melhor forma possível. Então, no nosso sistema, essa etapa X aqui poderia chamar de implantação, por exemplo, mas pode ser qualquer outra etapa. É só para dizer que, em geral, tem alguma etapa aqui que depois evolui para o suporte. E o suporte, cara, vai acompanhar daqui até quando esse cliente for cliente e quando não for mais. O suporte passou da etapa inicial, é quando o cliente chega na empresa e tem uma preparação para começar a usar o seu produto, o suporte acompanha para sempre. E às vezes até antes o suporte começa a acompanhar. Então o suporte vai acompanhar o seu cliente dessa etapa aqui, ó. Nota que tudo isso daqui é preparação do cliente. O cliente acabou de chegar, isso aqui ocorre tudo no mesmo dia. Às vezes isso aqui ocorre no máximo em uma semana. Depois o suporte acompanha esse cliente. Se o cliente for cliente 10 anos, o suporte está ali do lado acompanhando esse cliente, né? Garantindo que esse cliente continua sendo cliente. E a gente vai abordar mais à frente qual é o efeito disso, né? E aqui eu trago um exemplo, ó. Por exemplo, a Laricel vai lá, né, faz o marketing dela. Olha aqui, minha operadora muito boa, pega no Brasil inteiro, faz todo o marketing dela. E aí o cliente se interessa, entra no site para comprar, né, adquirir, cai ali na etapa comercial. Então, até então, na maioria das empresas, o suporte não está aqui ainda. Geralmente, cada área aqui, ó, tem um próprio suporte, do próprio marketing, do comercial, dessa etapa X, né? Em geral, não é uma regra. Pode ser que você esteja desde o começo aqui dessa esteira acompanhando o cliente em todo momento, tá? E aí, então, até aumenta essa abrangência aqui de onde você estaria atuando, né? Bom, então tem aqui, foi para o comercial, teve a instalação ou envio do chip ali para o correio, né, para poder começar a utilizar o chip, então essa etapa X que acontece ali. Chegou, o cliente vai começar a usar o produto. E aí vai surgir dúvida, pode surgir algum problema, algo do tipo, o suporte começa a acompanhar. E o suporte daqui em diante vai acompanhar para sempre. Enquanto esse cliente tiver o trem para falar com a empresa, ele vai entrar em contato com o suporte, que é onde você, trabalhando como analista de suporte, como helpdesk, vai atender esse cliente, tá? Então, aqui, ó, tem mais alguns detalhes. Enquanto o cliente, igual eu falei anteriormente, né? E às vezes até quando não é mais, e às vezes até antes de ser, o suporte está presente, né? Então, o suporte está sempre dando um apoio quando pode. E é muito importante, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que o suporte não tenha braços curtos, porque o cliente ele vem, cara, de uns lugares aleatórios e precisa de ajuda. E a gente está aqui para ajudar, né? Em geral, é o principal contato do cliente com a empresa, principalmente no contato que o cliente realiza, né? Então, às vezes no chat que tem no site, é o número de telefone que o cliente liga. Então, é o principal contato, é o contato mais rápido do cliente com a empresa. Geralmente também é um profissional que é o profissional, né? Ou um dos profissionais, pelo menos, que mais conhece sobre o produto. Então, você vai entrar numa empresa como suporte, você pode ter certeza que você vai aprender muito sobre o que aquela empresa faz, sobre o que aquela empresa vende. Se for uma empresa muito grande, né, sobre o produto que você está atuando como suporte, especificamente, você vai aprender muito. E muito, cara, é muitas vezes acima do nível de quem está desenvolvendo o produto, sabe? De um dev ali mesmo. O dev, muitas vezes, ele tem um acesso de analisar o código para entender o que está implementado em código. Só que regra de negócio, muitas vezes, é implementada errada. Então, saber a regra certa que deveria estar ali, muitas vezes vai estar com outro profissional que não é necessariamente o desenvolvedor. E muitas vezes esse profissional é o analista de suporte, porque ele lida tanto com o sistema, ele lida com tantos cenários diferentes, que você aprende muito sobre o produto. Além disso, você conhece muito sobre sua área e conhece sobre como outras áreas funcionam. Por quê? Cara, o suporte eficiente, ele não tem, novamente, braço curto. E não é que você vai fazer trabalho de outra área, mas você vai saber pelo menos qual que é o trâmite que outra área vai levar para fazer certa demanda, até para você pontuar o seu cliente, passar um prazo coerente, explicar para ele, né, porque isso faz parte
parte de um bom suporte. Só que, se você sempre ficar dependente de outra área, fica aquela coisa chata, né? Ai, cliente, depois eu te mando um e-mail explicando, vou ter que entrar em contato com fulano, vou ter que entrar em contato com a área X, sendo que se você saber, você já consegue resolver muitas coisas rápido com o cliente, tá? Então, por isso você vai aprender. Acaba que faz parte do dia a dia, né? Acaba sendo um tradutor e talvez, se alguém te perguntar o que você faz como suporte, você poderia falar em uma palavra que é um tradutor. Por quê? O suporte é o papel de olhar para o cliente, conversar com ele. Às vezes o cliente vai falar nada com você, pegar isso, traduzir para a equipe que vai receber aquela demanda. Porque em geral o suporte não resolve. É difícil a demanda, né? A gente vai falar um pouco mais à frente, demandas que o suporte resolve. Mas em geral o suporte não resolve demandas. Tem um bug no sistema. É a equipe de desenvolvimento que vai resolver. Estou com um problema de relacionamento. É a equipe de CS que vai resolver. Então, geralmente, o suporte pega a demanda, entende, traduz para a devida equipe. Aí ele tem que saber qual equipe vai receber e como falar para cada equipe para receber da melhor forma possível. Esse é o suporte. Porque se cada equipe tiver que ir de novo no cliente, pegar dado por dado, descobrir o que o cliente quer, vai perder muito tempo. E às vezes a hora dessas pessoas são caras, né? Então o suporte é muito um papel de tradutor, né? De ver as demandas e ir traduzindo elas mesmo propriamente dito. O suporte tem um papel muito grande também de redutor de custos. Como assim? O suporte ele trabalha na redução de custos, analisando processos que estão sendo mal elaborados, verificando gastos que estão sendo feitos que não deveria, né? Então, às vezes, por exemplo, o suporte ele cuida ali das licenças da empresa em algum ambiente, tipo o Google Workspace, né? Às vezes cabe ao suporte verificar ali se todas as licenças que estão ativas deveriam estar ativas, né? Às vezes não tem licença ativa de colaborador que já até saiu da empresa. Então, há muitas ações que são feitas na empresa para o suporte atuar como um redutor de custos muito eficiente, inclusive. E por que que é necessário ter uma área de suporte na empresa, né? Por quê? Vamos pensar aqui, né? Igual eu falei no slide passado, o suporte reduz custos. Redução de custos gera caixa, né? Porque você tem menos despesa, só que não gera receita, você não conquista cliente novo. Geralmente a redução de custo, ela não é o mesmo valor da receita gerada. Então, por que que eu vou ter suporte? Por que que eu não contrato só desenvolvedor para gerar produto, ter produtos incríveis, vender e ter mais receita, né? Por que que tem que ter um suporte, né, na empresa? Claro que esse exemplo que eu dei, né, foi muito pesado. Não precisa chegar nesse nível para entender que é importante ter um suporte, né? Mas aqui, gente, a gente vai passar por uns pontos para as pessoas entenderem. Caso não faça sentido na cabeça de alguém, por que que tem um suporte e para você entender o seu papel dentro da companhia, tá? Imagina que o cliente não tem suporte, né? Primeira pessoa que ele ligar é para o CEO. Não tem jeito, né? Como que seria para resolver, né? O CEO ia atender e ia falar, cara, desculpa, eu não sei nem quem é você, muitas vezes, né, dependendo do tamanho e do porte da empresa. Então, aqui, o suporte em geral, ele se torna um canal padrão. Então, é como a cliente. Se o cliente tiver que chegar no CEO, ele vai ter que começar pelo suporte. Esse que é o ponto, né? Não quer dizer que vai ser impossível um contato com a pessoa da área estratégica da empresa, mas é que para chegar até lá vai ter que passar pelo suporte. Então, o suporte em geral recebe todas as demandas, você conversa com todos os clientes. Só que já é importante entender que você não vai conversar com todos os clientes ao mesmo tempo, né? Então, não é todos os clientes que vão abrir um chat e te mandar um e-mail no mesmo dia. É importante entender que tem cliente que não vai nem aparecer no chat. Mas se ele precisar, o canal que ele vai usar vai ser o suporte. Então, o suporte também é responsável por encaminhar as demandas. Lembra que eu falei que o suporte em geral não resolve? Sim. Então, assim, aí o jeito que eu falo, né, meio que desdenha, não é que o suporte não resolve. Eu falo que a maioria das demandas que chega tem que ser encaminhada para outra área resolver, e o suporte cabe a ele, né, encaminhar a área correta da melhor forma possível. Então, por isso que o suporte é o responsável por encaminhar demandas às devidas áreas quando chega ali nele, né? Um suporte eficiente resolve problemas logo no primeiro contato, que é um tipo de problema muito específico e que, sinceramente, é o que mais acontece em geral. Erro de usabilidade. Erro de usabilidade não é dúvida. O suporte tira dúvida, tira dúvida, tira dúvida. A gente vai falar um pouquinho depois, na hora que falar o que o suporte faz. Mas dúvida é uma coisa, erro de usabilidade é outra. Erro de usabilidade pode causar problema.
E o suporte muitas vezes é esse tipo de erro que ele já resolve rápido, sabe? Sem ter que encaminhar para outra área descobrir que é erro de usabilidade, sendo que o suporte poderia resolver, tá? Então, o suporte resolve problemas sim no primeiro contato. Um bom suporte reduz custos para uma empresa, tá? Isso aqui, gente, vocês notem que eu falo muito suporte para cliente, mas não é só para cliente, pode ser para cliente interno, né? Não só para cliente externo, no caso. Pode ser cliente interno, suporte de infraestrutura, por exemplo. Suporte, pensa em suporte, tá? O suporte, basicamente, que vai lidar com as situações que eu trago aqui, né? Vai trabalhar dessas formas em geral. Então, aqui, quando eu falo que o suporte é, em geral, o canal padrão de contato realizado pelo cliente, às vezes vai ser o canal padrão até se for interno, né? Alguém abrindo um chamado interno na empresa mesmo. Então, é também aqui, né, por fim, o suporte atua na retenção de clientes. Lembra que eu falei que o suporte acompanha um cliente muitas vezes desde lá do marketing, dependendo da situação, né? Então, é porque o suporte ele está ali olhando para o cliente, atuando em algum problema, tirando as dúvidas para que o cliente continue sendo cliente. E geralmente, clientes que vão atuando, que ficam um tempo, né, eles geram receitas mensalmente. Então é importante para a empresa se manter, né? A empresa não se mantém só com novos clientes que chegam, ela se mantém com os clientes que já possui também. Então, por isso, o suporte atua muito na retenção de clientes, que é manter o cliente na empresa. E o que geralmente faz, no fim das contas, ali no dia a dia, né? Depende. Depende para que você foi contratado. Vai depender da descrição da sua vaga, tem que olhar ali com calma, né? Não se prender somente à descrição. Às vezes você é suporte de infraestrutura. Aí tá lá que você vai mexer com cabo de rede especificamente. E aí chega uma outra coisa que envolve infraestrutura, que eu não consigo pensar agora em exemplo, para você lidar. Cara, entenda que é seu trabalho, você vai ter que mexer, as coisas mudam, né? Então não é só o que tá ali. Uma coisa é você ser, por exemplo, suporte de infraestrutura e você ter que mexer com rede, aí uma outra hora você tem que ir ali, por exemplo, fazer formatar computador, algo desse tipo. Aí tem a ver uma coisa com a outra, né? Que evoluiu. Outra coisa é você ser analista de infraestrutura e te mandar trocar o ar-condicionado. Que aí, em geral, não tem muito a ver, né? Mas depende, se ela na sua vaga já estava falando e você aceitou participar dela, né? Aí cabe, né, a essa análise também. Mas, em geral, depende muito, mas é entender que realmente depende do tipo de demanda que está no momento. Então, a vaga é descrita com acordo com as demandas que possui no momento. Então, é importante você ler e entender demandas parecidas que podem aparecer ao longo do trabalho. Isso vai acontecer, tá? Então, é importante entender isso. Se você for suporte ao cliente, que é o que eu mais abordo aqui, né? O que também é onde eu me especializei mais. Eu vou trazer mais alguns exemplos de coisas que você vai fazer no dia a dia, mas em geral você vai prestar suporte. Então você vai receber uma demanda de alguma forma. Se você conseguir resolver, você vai resolver. Se você não conseguir resolver, você vai encaminhar para quem deveria resolver e acompanhar até que seja resolvido. De forma bem rápida seria isso que você vai fazer no dia a dia, né? Entre as infinidades de coisas que um suporte pode fazer no dia a dia, uma delas é dúvidas, né? Que a gente chama de atendimento de nível um. É aquele atendimento básico, tá? E aí, eu vou esperar primeiro eu mostrar todas para a gente falar um pouquinho sobre isso daqui, para você não focar que o seu trabalho vai ser em geral. Ah, então eu vou só tirar dúvida dos clientes, tranquilo, muito fácil, tome cuidado, né? Aqui em nível um, em dúvidas, eu enquadro também, eu gostaria de chamar a atenção para uns casos que chama de erro de usabilidade. Erro de usabilidade, teoricamente, era para ser uma dúvida. Só que é um erro. Como assim? Uma coisa é você chegar e o cliente chegar, né, ou a pessoa da empresa chegar e te perguntar como que faz uma coisa, tá? Como que eu crio uma pasta aqui no Windows? Chegou lá pro cara, né, o suporte de informática ou algo do tipo. Como que eu crio uma pasta aqui do Windows, né? Ou o cliente chega, como que eu faço a estação X aqui no sistema? Ele já chega perguntando que ele não sabe, sabe? Ele não está falando que ele fez uma coisa e deu errado. Ele não sabe. Outra coisa é o cliente chegar para você, ou a pessoa, né? E ela já fez errado e está reclamando que não deu o resultado que ela esperava. Então ela fez errado passo a passo. Realmente do jeito que ela fez não ia dar o resultado que ela esperava. Só que ela te aciona reclamando que não deu o resultado. Ah, eu fiz tal e tal coisa e não gerou tal outro resultado. Sabe? Então, por exemplo, eu fui criar uma pasta no computador e criou 22 pastas aqui. O que eu fiz aqui? Sabe? Por que aconteceu de errado no computador? O computador tá com alguma coisa errada nele. E geralmente essa pessoa, né, esse cliente, ele culpa o sistema,
ou ele culpa uma outra coisa, né? No caso, é muito comum lá onde que eu atuo, né? Eu trabalho, é empresa de software, e os clientes realmente chegam, né? Eles configuram algo de uma forma que não deveriam, geram um resultado totalmente diferente, e aí eles vêm reclamar, por exemplo. Nossa, mas o sistema não está deixando eu concluir uma agenda, por exemplo. Aí você vê que a forma que a pessoa configurou ali para poder concluir realmente não permitiria que ela concluísse. E aí você tem que explicar esse passo a passo para as pessoas entenderem. Isso é erro de usabilidade. Tá? Isso não é dúvida, gente. Dúvida é quando a pessoa já não sabe mesmo, eu não sei, me ajuda aqui a fazer, por gentileza. E isso é dúvida. Erro de usabilidade, a pessoa está fazendo errado. E tem hora que a pessoa erra e que ela coloca na cabeça que tinha que funcionar daquele jeito. E por isso que erro de usabilidade é diferente, que você trata de uma forma totalmente diferente. O nível, o estresse gerado é diferente, tá? Problemas. Problemas geralmente podem ser bugs, pode ser insatisfação, problemas com valores que são cobrados. Problemas. Problemas é coisas que, em geral, né, não vão resolver só com instrução. Não vai resolver só você explicando para o cliente uma coisa, ele vai entender, ele vai seguir a vida dele, tá? Se fosse, seria um atendimento de nível um. Geralmente vai ter que exigir alguma reunião, alguma correção no sistema, alguma melhoria no sistema, alguma redução de valor, vai ter que ter algum tipo de ação diferente para que resolva problemas, tá? Problemas só com instrução geralmente não resolve. E aqui a gente chega numa pequena reflexão, que é, cara, se prepara para lidar com um problema. Qualquer dúvida, erro, desabilidade, você treina um chatbot para poder falar para o cliente. Deixa lá um chatzinho para ele poder perguntar, que vai funcionar 24 horas por dia, vai ser muito mais assertivo se for bem treinado, não vai reclamar em momento algum, não tem hora de almoço, geralmente vai ser mais barato que pagar uma pessoa também, muito melhor, entendeu? Então, se tiver só dúvida no seu suporte, cara, se prepara que vai aparecer um chatbot que vai substituir você. Por isso que, em geral, você foi contratado para resolver problemas, tá? Então, geralmente, você vai atuar aqui, na solução de problemas. Não tanto em dúvida. Geralmente vai ter dúvida? Vai. Geralmente, quando começa, tem muita dúvida, né? Então, geralmente a gente não começa no suporte já resolvendo problemas. A gente começa tirando dúvidas quando não tem um chatbot, ou mesmo quando tem, né? É importante também estar acompanhando ali, tirando dúvidas mesmo a pessoa, até para validar se está correto as respostas que o seu chatbot está dando. Então, geralmente a gente começa aqui, mas começa muito rápido, viu? Não fica muito tempo tirando dúvida, não, porque não gera um valor muito grande para a companhia, né? Novamente falando, tem coisas muito mais baratas para tirar dúvida. A gente precisa de um analista de suporte para resolver problema, ou para ajudar a resolver problema, pelo menos, né? Então, próxima coisa, documentações. Você tem que ser uma pessoa focada muito em documentação. Documentação de regra de negócio, documentação de como funcionam as coisas no sistema. Ah, mas não deveria ser eu, deveria ser o outro time que tinha que fazer. Cara, é seu trabalho, você vai precisar disso pro dia a dia. Às vezes você precisa de uma informação para poder prestar um suporte eficiente e você vai ficar esperando que um outro time desenvolva a documentação, sendo que você pode ir lá e fazer. Foca em fazer documentação. Nem que você faça, deixe numa pastinha só para a área de suporte usar. Mas documente as coisas. Documente respostas padronizadas. Documente reunião que você tem. Documente novamente regras do sistema. Mudou alguma coisa no sistema. Documente, sabe? Teve algum problema com o cliente? Documenta. Teve que encaminhar algo para outra área? Documenta. Registra as coisas. Cria uma agenda e coloca nessa agenda as informações. Cria um relatório e salva. Cria uma pasta no Google e deixa lá salva essas coisas. Documente. Não seja uma pessoa que não documente as coisas, porque no suporte você sempre vai lidar com muitas demandas, você não vai lembrar das coisas. E às vezes vai ter um trabalho, e eu falo documentação nem só para servir como provas, tipo reuniões, sabe? Eu falo documentações técnicas mesmo, informação. Às vezes você vai demorar para ir atrás de uma informação, aí você vai lá e não documenta. Passou uma semana, você precisa de novo, aí você já não lembra tudo. Você vai ter que basicamente ir atrás de novo. Aí você não documenta de novo. Aí passa mais uma semana, você vai ter que ir atrás de novo. E você não documentou. Tem que documentar as coisas, gente. Não pode ter preguiça. Usa técnicas, sabe? Existe hoje em dia, tipo, não tô ganhando um centavo pra fazer isso. Mas tem uma que chama Notiai. Cara, incrível. Você coloca ela no Google Meet, você fica falando assim, ela pega, ela resume de uma forma maravilhosa. Depois você pega tudo isso que você falou num vídeo, essa documentação que você está fazendo, joga no chat GPT da vida, num Gemini, pede para ele transformar em formato de arquivo. O trabalho é muito menor, sabe, de fazer. Mas documenta, não deixe de documentar. Se você vai usar um caminho rápido ou um mais difícil, aí depende de você. Mas documente as coisas, tá?
seja um suporte que documente. Experiência do cliente. Como o suporte geralmente vai atuar em problemas, que é o cliente insatisfeito, é nosso papel pegar essa insatisfação e mudar, né, o cenário. Então a gente tem que atuar de uma forma que a gente vai ter estratégia, até como vai encaminhar e acompanhar uma demanda, para que o cliente insatisfeito fique mais satisfeito. Isso aqui, gente, não é resolver uma demanda que o cliente estava triste, ele fica feliz, tá? Isso aqui é toda uma construção, é alguns atendimentos, é alguns contatos que você tem que ter com o cliente para mudar essa percepção, tá? Não é no primeiro. Um cliente insatisfeito, ele não vai mudar no primeiro atendimento bem feito, tá? Ele precisa de alguns para mudar a percepção dele sobre que as coisas melhoraram de fato. E tem um ou outro bem feito, ok, né? Agora, não, eu tive 5 atendimentos ruins quando eu comecei na empresa, aí depois começou a ter um bom e todos foram melhorando, todos os outros 10 que eu tive em seguida, que cliente que tem muitos atendimentos, né? Mas todos os outros 10 que eu tive foram bons. Aí sim começa a mudar a percepção do cliente. Por isso é muito importante atuar na experiência dele, sabe? É uma experiência, no fim, né? Ah, mas ele comprou um saquinho de pipoca na minha loja. Cara, é uma experiência. Toda vez que ele for lá, você vai ter que dar um bom atendimento pra ele falar, cara, eu gosto do atendimento daquele bar. Sabe? Precisa. E por fim, o suporte faz o quê? Suporte, igual eu falei, né? É o foco, cara, é prestar suporte, é ver momentos que você pode atuar sem se sobrecarregar, né? Entender que suporte é suporte. Olhar até ali, ah, não, minha vaga abrange suporte ao cliente. Ok, então começa a olhar tudo que abrange suporte ao cliente para ver onde você pode prestar suporte. Mesmo que sua vaga tenha um escopo bem definido, sempre tenha pontos de atuação, sabe? O suporte pode atuar para fazer diferença mesmo. E aí as pessoas notarem, se você ter evolução de carreira e coisas do tipo, né, fazer diferença mesmo na empresa. Não seja uma pessoa que só recebe demanda e encaminha, só recebe e encaminha, tá? Isso aí não move muita coisa para uma empresa, tá? E aqui também, sobre geralmente por onde você vai trabalhar, né? Então é muito comum, cara. O suporte ele tem uma plataforma onde ele recebe chat, onde ele pode receber ticket, e-mail direto, mensagem do WhatsApp, sabe? Pode ser que seja plataforma diferente, então ele tem um para receber chat, outro para receber e-mails separados, outra que só abre ticket por algum motivo qualquer, não é a mesma do e-mail, outra que ele recebe ligação, por exemplo, né? Ele tem que ir lá no Reclame Aqui responder. Geralmente não é o suporte que faz isso, mas não duvido que pode ser também em algum momento, né? Depende de como sua vaga foi descrita. Então, pode ser que ele tenha que ficar vendo lá no Google Maps não, no Google, sabe? A avaliação do Google. Quando a pessoa avalia, você tem que ir lá e responder. Às vezes vai ser esse o papel do suporte. Então, depende. Você vai ter que olhar os canais que a empresa usa. Em geral, empresas usam um canal mais unificado, né? Um canal onde você pode colocar diferentes tipos de canais dentro de uma mesma ferramenta. E aí você recebe tudo lá dentro, fica tudo muito mais fácil, né? Em geral é assim, mas não se prendam a essa regra, tá? Não é porque uma empresa é assim que todas vão ser. Então, aqui eu trago, né, até dois exemplos, por exemplo. Dois exemplos, por exemplo, de ferramentas: o HubSpot e o Movidesk. Eu já usei os dois, tenho ali uma certa propriedade para falar. Já usei o Movidesk tanto como agente, né, pessoa que atende pelo Movidesk, quanto como cliente, né, pessoa que abre um suporte e a empresa usa a plataforma do Movidesk, dá para saber, né? HubSpot somente como agente, como cliente, que eu já abri chamada para o próprio HubSpot e aí eles usam o HubSpot, né, também para responder. Então, sim, se for parar para pensar. Os dois são muito bons. Se você for trabalhar numa empresa que usa qualquer um dos dois, são muito bons, né? Cada um tem particularidades. Então, tem coisa que o Movidesk faz que o HubSpot não faz, tem coisa que o HubSpot faz que o Movidesk não faz. Normal, tá, gente? A ferramenta é assim mesmo. Não se prendam. Essa que é a questão, tá? Você não pode se prender mas eu trabalhava no lugar que usava Movidesk, você que usa HubSpot. Ai, cara, faz parte, fazer o quê, né? Você vai deixar de trabalhar por conta disso? Tem que aprender, tá? Eu, particularmente, gosto muito dos dois. Os dois, para mim, hoje em dia funcionam muito bem. O HubSpot, eu sinto que ele te dá mais possibilidades de personalização, de criação, se você também for disposto a pôr a mão na massa, né? Pegar ali, trabalhar com a API deles, coisas do tipo. O Movidesk também tem a API, só que eu acho que o Hub tem mais possibilidades nesse sentido. O Movidesk é muito focado em atendimento. Então, o Movidesk eu acho que é só para atendimento, na verdade, o Movidesk. Então, por isso, é muito mais fácil você criar um canal de atendimento dentro do Movidesk do que dentro do HubSpot.
Dentro do HubSpot é mais trabalhoso, porque o HubSpot ele é um hub, né? Para quem já trabalhou com hubs, tem várias ferramentas integradas dentro dele. Então ele não tem como a empresa focar os esforços só no atendimento ao cliente, chat, coisas do tipo. Diferente do Movidesk, que é só para isso, pelo que eu sei. Tem outras coisas também, mas em geral é para isso, né? Então cada um tem suas facilidades. Fala, mas você fala então que o Movidesk, né? Eu não estou sugerindo, tá, gente? Nenhum dos dois, não estou indicando, não ganho dinheiro para nenhum dos dois. Mas hoje em dia eu trabalho com HubSpot. Aí você fala assim, mas qual que é a vantagem? Cara, a visualização de dados no HubSpot é incrível, assim, incrível, 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 incrível. Relatórios, as automações deles também são muito boas, sabe? Painéis que você cria, é muito bom, muito bom. E como no fim faz a mesma coisa, tá, gente? Não muda muita coisa, não. No fim você vai se adaptar. O que eu falo é o seguinte, se o cliente for lá e fazer sinal de fumaça, a gente tem que responder. É isso, se você conseguir responder, né, se for possível. O cliente fez lá, pediu ajuda de sinal de fumaça, você conseguir fazer o atendimento com sinal de fumaça, faça. Só que o que você não pode deixar de fazer é documentar. E lá depois escrever. O cliente mandou um sinal de fumaça, falou isso e aquilo, no sinal de fumaça, aí você cria um ticket e deixa lá na sua plataforma que você usa para acompanhar, tá? Mas não se prenda a canais. Se você tiver que responder exclusivamente pelo WhatsApp, você vai trabalhar pelo WhatsApp, vai procurar formas eficientes de fazer isso, tá? E a questão aqui é ser suporte, não o canal que você está usando. E o que geralmente é acompanhado, né? O que vai ser cobrado de você? Novamente depende da empresa. Em geral, são o quê? Tickets, quantidade de tickets que foram abertos, que foram resolvidos, né? Tempo de ticket. Então, às vezes a empresa mede quantas vezes você teve que interagir naquele ticket para resolver. Se foi um atendimento resolvido na primeira interação, né? Na primeira resposta que o cliente já resolveu. Então, isso é importante medir também. Aqui não tem esse exemplo, mas é importante. Tempo de vida, tempo que aquele ticket ficou aberto, tempo de espera, tempo até que aquele ticket começou a ser atendido, né? É importante. CSAT, que é uma avaliação que o cliente avalia como promotor, neutro ou então detrator. E aqui eu trago uma visão que é o quê? Cara, se você mede CSAT ou qualquer outra coisa que mede satisfação, você vai olhar para quem está insatisfeito, tá? Não fica trazendo como relato. É importante, às vezes você até pontua. Mas não adianta trazer como relatório para uma visão tática, uma visão estratégica. Cliente, aqui, ó, 98% está satisfeito. Ah, que legal, vou fazer o que agora com esses 98% está satisfeito? E esses 2% que faltou, cadê? O que aconteceu que eles não estão satisfeitos? O que eu quero trazer com vocês a visão é que a gente tem que atuar em coisas estratégicas. Então, legal, tem muitos clientes satisfeitos, mas comece a acompanhar, se você acompanha a satisfação, quem está insatisfeito. Vai atrás. Por que está insatisfeito? O que aconteceu, né? Não é se humilhar para o cliente. Às vezes a gente acaba se humilhando, tá? Mas não é se humilhar para o cliente. Às vezes é você pelo menos entender o que, que a gente fez, né? Se tinha como resolver. Ah, cara, isso aqui a gente fez tudo que ele queria, avaliou, detratou aqui, sabe? Deu uma avaliação infeliz. Ok, você viu que pelo menos fez tudo o que precisava, né? Agora não, aí esse aqui, meu atendimento foi ruim. Beleza, então melhore pro próximo, né? Basicamente é isso. Por isso tem que olhar o detrator, olhar quem tá falando mal, tá? Chatbot, né? Então a gente tem chatbot na empresa, a gente acompanha as métricas do chatbot, está resolvendo conversa, está sendo útil, dá trabalho treinar um chatbot. Esse tempo aí tá voltando de alguma forma, porque teoricamente ele tem que liberar tempo para a equipe poder trabalhar em outras coisas, né? Então tem que acompanhar também. Só que pode ter, gente, trocentas outras métricas, pode ter métrica que nem está aqui citada, pode ter nenhuma dessas métricas aqui, porque você vai acompanhar o que é importante para a empresa, o que é estratégico para a empresa que você está, tá? Então também adapte-se. Ah, mas na empresa que eu trabalhava a gente não tinha cessante, era NPS. Eu quero que seja NPS também. Cara, importante é medir. Se você tem uma mensagem no WhatsApp, o cliente fala aí pra mim o que, que você achou. Tá bom. Não tá bom, mas é melhor do que nada. Se for parar pra pensar, tá? E o que eu quero te dizer é que você tem que se adaptar, cara. Você não vai encontrar um cenário que vai ser exatamente o que tá na sua cabeça para trabalhar, né? Isso é óbvio, né? E como é que é a carreira? É um ponto. Isso aqui tem um slide para falar de carreira, que é esse slide aqui, que é precisamos falar sobre isso. Em geral, eu, como pessoa que procuro profissionais na área de suporte, né, como recrutador, eu vejo a dificuldade que é. As pessoas não constroem carreira na área de suporte. Eu, sendo bem sincero com vocês, nunca vi um suporte sênior na minha vida, assim, pessoalmente, alguém me mostrar assim, cara, você é um suporte sênior, existe, olha que legal.
Nunca vi na minha vida, de verdade, né? Tô construindo uma carreira, quem sabe eu chego lá ainda, mas não é o ponto também, não cheguei ainda. Mas você não vê pessoas construindo. Você abre uma vaga, cara, para júnior, é difícil preencher porque as pessoas não têm tanto interesse, porém depende, aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na hora que eu vou falar do perfil ideal. Então, assim, às vezes aparece muito candidato, mas não é o candidato que a gente gostaria de contratar. Vamos pensar assim um pouquinho, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, já já, para as pessoas entenderem até quando são reprovadas na vaga, no processo seletivo, por que isso acontece. Porque muitas vezes a gente olha para a vaga de suporte e fala, tem tão poucos requisitos, vamos candidatar, claro que eu me adequo. Cuidado um pouco sobre isso, né? Porque é igual qualquer outra vaga. Mas enfim, né? Não tem profissionais interessados em se desenvolver na área. E também as próprias empresas, por não terem profissionais que geralmente se desenvolvem na área, não investem tanto na carreira da área, tá? Então, isso também acontece na área de suporte. Então, essa é um pouco da realidade da carreira. Tem como desenvolver? Tem, igual eu falei, né? Eu entrei na empresa onde eu estou como analista de suporte júnior, tem como entrar como estagiário lá na empresa na área de suporte, se desenvolver. Hoje em dia eu sou coordenador de suporte, além de poder, né, se eu não fosse coordenador, eu poderia continuar me desenvolvendo na posição que eu estava de analista em senioridade, né? Me tornar sênior, escalar como pleno, né? Então, pleno 2, 3, 4, me tornar sênior e coisas do tipo, por exemplo. Então, eu poderia fazer isso também. Mas, em geral, você não encontra profissionais que querem fazer isso também, tá? Na vida. E vamos ser sinceros, quantas pessoas vocês conhecem que desde pequeno falava, cara, quando eu crescer, eu quero ser analista de suporte. Eu nunca vi na minha vida, sabe? É um pouco parecido, e eu não acho que ainda chega do nível com a área comercial. Você conversa com pessoas da área comercial, você vê que eles falam, né? É difícil uma pessoa desde pequeno falava que queria vender. Geralmente a pessoa descobre que tem essa aptidão ao longo da vida, né? Mas na área de venda eu ainda encontro gente que gosta de vender desde pequeno. Não sei, para mim eu vejo, sabe? Agora o suporte você não vê, porque as pessoas não valorizam tanto. As outras pessoas pensam assim, cara, mas suporte, você só suporte que eu não vou me destacar. Porque é importante, cara, pro profissional, você tá estudando, você se empenha, você quer se destacar. Mas as pessoas não veem que tem como, e tem como, tá? Se destacar assim na área de suporte. Mas as pessoas não veem isso, tá? Em muitos casos também, dentro das próprias empresas, não há essa devida valorização, então, ali da área de suporte, propriamente dito. Não são todas, novamente falando, igual eu falei, eu estou numa empresa que tem carreira para seguir, tem empresas, outras empresas que têm também, então não são todas, mas acontece, tá? E por não ter muitos profissionais interessados, não há muito desenvolvimento, você não vê muitos profissionais experientes por aí. É complicado essa parte de carreira. Tem como, mas depende da empresa, depende do seu interesse. Em geral, as pessoas usam muito o suporte como passagem. Então, entra no suporte até se desenvolver bem para ir para outra área. E é isso. E geralmente essa outra área é o desenvolvimento, tá? E o mercado de trabalho, como é que é, né? Então, nisso, você quer seguir para a área de suporte, você precisa no momento, tá, gente? Não estou falando nem que é errado. Mas é o que acontece, né? Então, se você precisa ir para o mercado de trabalho, como que são as vagas? Onde você vai achar vaga? LinkedIn. Cara, vai no LinkedIn, pesquisa analista de suporte, analista de helpdesk, fica acompanhando, você vai achar vaga júnior, de estágio, vaga pleno, tá? Por mais que, igual eu falei, tem poucos profissionais, mas vai achar também. Então, você vai poder achar muita coisa de graça no LinkedIn. É o que eu mais indico, foi onde eu encontrei minha vaga de trabalho, é onde minha empresa divulga, por exemplo, e é onde eu vejo muitas empresas parecidas com a nossa divulgando. Modalidade. Você consegue vaga presencial ou remoto? Sim, mas também coerência, né, gente? Ah, é suporte de infraestrutura. Não vai ser remoto sua vaga. Como é que você vai instalar o cabo de rede da sua casa lá na empresa? Não tem como. Então tem que ter um pouco de coerência de entender que tem vaga que não tem como ser remota, tá? Mas tem como. Em geral dá para trabalhar suporte remoto, né? Às vezes precisa fazer acesso remoto, coisas do tipo, em computador, em máquinas, né? Mas dá dependendo do tipo de suporte prestado. Tá? Se o seu suporte depender de alguma coisa que é físico, não, para eu prestar suporte eu tenho que mexer nessa coisa aqui que é física. Física é material mesmo, você consegue pegar aqui com a mão. Cara, então aí não tem como ser remoto, né? É só pensar nesse sentido, basicamente. Salários. Cara, o salário varia muito, muito, muito mesmo. De R$ 1.500 a 3.600 para uma vaga júnior. É desse nível mesmo, sabe? De variação.
Então varia muito, depende da empresa, depende da demanda que você vai atuar. Tem empresa que o suporte é pequena, pequena demanda. Tem empresa que a demanda é absurdamente grande. Então depende de onde você está atuando, depende do nível do suporte. Se o suporte só pega a demanda e encaminha, se o suporte tem que resolver alguma coisa já direto ali no próprio suporte. Então depende. O que eu quero que você tenha visão aqui é, não é porque você encontrou uma vaga com salário ruim que todas são ruins. Não é porque você encontrou uma vaga com salário bom que todas também são bons, tá? Então você consegue nesse mercado procurar uma que o salário atenda ali basicamente o que você precisa teoricamente, né? Em geral, tá, gente? Eu já trazer uma visão para vocês, não é um salário de um desenvolvedor. Você consegue escalar na carreira, ter um salário ok e tal, mas não vai ser o nível de outras profissões, como o desenvolvedor, né? Eu só penso em desenvolvedor, que é uma profissão que tem um pouco de ligação com suporte por conta da TI e que tem um salário bom, né? Mas, enfim, essa aí é a comparação. E também aqui como é que é a competitividade. Aqui a gente vai entrar um pouco, quando eu estiver falando também em requisitos, né? E em perfil ideal. Competitividade. Geralmente é alta, muita gente se candidata para a vaga de suporte. Aí você fala, cara, então não vou conseguir. Não. Por quê? Muita gente se candidata na vaga de suporte achando que preenche os requisitos e não preenche. Por quê? Os requisitos da vaga de suporte, em geral, são muito soft skills que a gente chama, que é meio que comportamentos. Teoricamente. Porque não deveria ser. As soft skills que a gente precisa no suporte, esses comportamentos, eles deveriam ser técnicos, deveriam ser basicamente hard skills, né? Deveriam ser coisas intencionais, deveriam ser coisas com técnica, não porque você desde pequeno faz isso e você por isso acredita que vai ser muito bom na vaga de suporte, sabe? Tinha que ser uma coisa um pouco mais estudada, um pouco mais trabalhada em cima. E não é, tá? E é até difícil mensurar, são coisas difíceis de medir. Então, até para vaga, para entrevista no RH, é difícil você filtrar aquilo. Porque como é que você vai medir? É difícil, é difícil. E eu entendo toda a questão por trás disso. Então, por isso tem muita competitividade, no sentido que muita gente se candidata. Mas aí você vai fazendo o processo seletivo, muita gente não passa. Aí você fica, cara, mas era uma vaga com tão poucas exigências, que geralmente são menores as exigências mesmo. E as pessoas ficam sem entender. E aí eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Então, a competitividade geralmente é alta? Sim, muita gente se candidata. Significa que é alta a competitividade? Não. Se você se destacar da forma que eu vou mencionar a seguir, não necessariamente que eu sou o dono da verdade, mas pelo menos uma vaga que eu estiver participando do processo seletivo, vai ser importante o que eu vou mencionar, né? Que eu estiver participando ali fazendo, né, como recrutador. Então, para mim seria importante. Mas as pessoas que se destacam conseguem uma vaga de uma forma tranquila. É isso que eu gostaria de dizer. E requisitos. Os requisitos, geralmente, gente, eles são, primeiramente, eu vou citar alguns ali que geralmente são gerais, mas, em geral, depende da vaga, né? Então, você vai trabalhar atendendo o cliente final da empresa. Você tem que ter uma comunicação excelente, né? Eu acho que qualquer um tem, tá? Na verdade. Mas você tem que ter algumas habilidades de comunicação, até mesmo de persuasão para atender um cliente final, sabe? E é diferente de um suporte de infraestrutura. Às vezes, se a comunicação dele não for excelente, tudo bem, dá para ele viver normal a vida dele, sabe? Diferente de uma pessoa que atende direto ao cliente. Então, os requisitos variam muito de acordo com cada vaga, cada demanda que será realizada, tá? Mas, primeiro, tem alguns, que é o que eu vou passar agora, de um perfil ideal, que é geral. É importante você ter para qualquer vaga de suporte que você for fazer e até para outras vagas também, tá? Então, o perfil ideal do suporte. Adaptável. Então, todo momento vocês viram que não foquei em ferramenta que você vai trabalhar no suporte, não foquei nem em requisito 100%, porque você tem que ser adaptável. Entender o que a empresa vai exigir de você, se você atende aquilo ou não, ou como você vai se adaptar para conseguir atender, tá? A empresa está ali, cara. Se você não atender, ela vai caçar outra pessoa que atenda. É isso que vai acontecer, tá? Então, empatia. E a empatia aqui, aí você fica assim, mas eu sou muito empático, cara. A pessoa me conta uma história triste, eu até choro com ela. Não é isso, cara. Às vezes é empatia também, né, no caso. Mas o que eu quero trazer como visão é que a empatia que está sendo citada aqui é uma empatia intencional. É uma empatia que você usa muitas vezes para você conseguir, até que aquele cliente está muito insatisfeito, realmente te conte o problema para você conseguir pegar as informações e conseguir resolver. Sabe? Não é para você juntar, e é o que eu vejo muito. Isso é muito comum para quem atende o cliente. Pega a dor do cliente
E aí vira fã do cliente e hater da empresa, né? Então a pessoa começa a brigar com a empresa. E o seu trabalho, muitas vezes, vai ter meio que uma briga, porque você vai ter que lutar para que os problemas sejam resolvidos, mas é no sentido de como você vai apoiar para que a área que tem que resolver consiga resolver. Então, esse tem que ser seu papel. Vai ter que ser empático ali com o cliente, óbvio, vai ter que ter uma empatia real, né? Entender que aquilo que o cliente está te relatando como problema, como que é ruim para ele, pegar aquilo de uma forma que o cliente realmente se sinta seguro para falar com você e desabafe o máximo que ele puder, pegar as informações que você precisa para encaminhar da melhor forma possível para outra área conseguir resolver. Tá? Não é você pegar a dor do cliente e ir para outra área brigar com a outra área. Não é assim que funciona, tá? Foco na solução. Em geral, e é um ponto que eu quero até trazer em outro vídeo sobre reuniões, que é o quê? Cara, reunião, o cliente primeiro ele vai reclamar até quando ele puder, até ele cansar, literalmente, tá? Inclusive, um ponto importante é sempre que for reunir com o cliente, é dedicar um tempo, e geralmente no início da reunião, para ele poder realmente falar. Você gostaria de falar alguma coisa? Porque ele geralmente vai reclamar sobre um problema até quando ele puder. Se ele não tiver problema, ele vai chamar a gente e falar: Oi, Fulano, você lembra aqui de algum problema pra gente trazer aqui também agora? E vai falar, sabe? Se você também focar no problema, nada vai andar. Então, seu foco tem que ser na solução. É escutar ele falando, 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 ter inteligência para pegar o que é importante, anotar para você poder usar aquilo para resolver o problema dele posteriormente, tá? Então, valide, tenha empatia, né? Novamente, é até uma empatia muito intencional. Valide até para ele poder continuar falando, te trazer o máximo de informações possíveis, entenda a dor do cliente, entenda como aquilo realmente prejudica ele, entenda de forma intencional, não seja falso de fingir que entendeu depois, tá, para o cliente. Não, entenda realmente aquilo, sabe? E aí, com as informações, você vai focar na solução do problema e não mais em discutir o problema. Obrigado pelas informações, cliente. Eu entendo o problema. Não há nada que eu possa dizer nesse momento que vai fazer remediar, que vai remediar, né, de forma instantânea a situação ou tirar de você essa insatisfação que você está sentindo. Só que aqui eu gostaria muito de focar agora na solução desse problema. E para isso eu gostaria de propor, e aí você começa na solução do problema, tá? Então tenha foco em resolver, mas não deixe de validar o cliente, né? Organização, você tem que ser organizado. Porque você sendo organizado vai dar problema de vez em quando. Porque o suporte lida com muita demanda. Então tem que ter agenda, tem que ter lista de tarefas para estar acompanhando se está concluindo ou não, tá? Você precisa ter uma organização boa e acompanhar mesmo. Não é só criar uma lista de tarefas e deixar lá, tem que ir lá e concluir. Não é só criar uma agenda e deixar lá, tem que ir lá e marcar como feita aquela agenda, né? Tem uma organização. Sugestão que eu dou, eu, Igor Rafael, particularmente, não estou ganhando nada para isso, usar o Google Calendário. Por quê? O Google Calendário tem um botão do lado que você muda para uma visualização de tarefa e fica as tarefas e a agenda assim muito fácil de acessar. É muito mais fácil de gerir. Muita gente usa o Notion, né? Todo mundo fala que é incrível. Eu nunca usei. Não vou falar que é ruim porque eu nunca usei. Não vou falar que é bom porque eu nunca usei. Mas todo mundo que eu conheço que usa fala que é bom. Tem alguma ferramenta que te ajuda. Se você gosta do Notion, usa o Notion. Se você gosta do Google Agenda, usa o Google Agenda. Se você gosta de planner escrito, papel, usa o papel. Mas use alguma coisa para se organizar. É importante. Inteligência emocional. Novamente, não é você, eu sei lidar com problemas, né? Eu sei lidar com uma pessoa brigando, eu sou inteligente emocionalmente, mas isso aqui é de uma forma bem técnica mesmo. Porque no suporte, cara, o tempo todinho você vai estar lidando com problema. Isso entra pra cabeça alguma hora. O cliente, ele fala, igual eu falei, ele sempre vai reclamar muito, vai ficar aquele coisa pesada. Você tem que ter uma inteligência para que disso você absorver só o que precisa para resolver a demanda, tá? E o restante, fala, ai, cara, infelizmente, né, o restante aqui agora você vai descartar, porque às vezes vai só encher sua cabeça, você vai ficar chegando sua casa pensando sobre isso, e não compensa, não compensa. Se você depender da satisfação do cliente ali no chat para você ser feliz, você tá com a dependência muito errada. Por favor, mude ela, né? Então tem inteligência para você entender que vai vir muita coisa pesada para você vai ter que tirar tudo que não for interessante para resolver a demanda, pega só o importante e resolve a demanda, tá? Perfil analítico. Perfil analítico é um perfil que analisa, olha só, não é mesmo? Mas aqui é muito mais do que isso. O perfil analítico, você tem que ser uma análise intencional. Todo momento você vai ver eu falando, seja intencional.
Perfil analítico é você ir lá, analisar. Tem gente que analisa 10 minutos, não encontra o que precisa, ou então já deduz alguma coisa só com essa análise superficial. Cara, análise não é isso. Perfil analítico não é isso. É você ir lá, analisar. Ah, não sei se. Ah, 10 minutos eu tenho certeza que eu concluo o que eu preciso. Beleza, tranquilo. Mas não, eu só concluí porque eu tô com preguiça de terminar de analisar. Então não é isso. Então analisar é você ir lá, é testar, é você destestar, é você pegar uma outra coisa que está parecido com aquilo e comparar uma com a outra, pegar um que está diferente e comparar, sabe? Isso é muito comum no suporte, por quê? A gente vai chegar em você reportando problema no sistema. Cara, você tem que testar, você tem que ir atrás, tem que analisar. Às vezes é difícil reproduzir o problema, às vezes com o cliente acontece, com você não. Por que que com o cliente acontece com você não? Ah, cara, não é comigo, o desenvolvimento descobre. Descobre, será? Vai entregar para eles e falar assim, cara, eu também não consigo reproduzir, vou fazer o que com isso aqui? Não tenho tempo, eu tenho esse outro problema aqui que eu já sei que eu tenho que fazer, vou focar nele, do que nesse aqui que eu tenho que descobrir o que é para fazer ainda, sabe? Então, cabe ao suporte ter essa análise, tá? É testar, é vocês surtarem na hora testando, falar, meu Deus, como que não acha que o que eu preciso, não acontece o que eu preciso, não concluo nada, parece que tá tudo certo, mas para o cliente dá errado. Aí você ir dormir, acordar no outro dia, falar, ah, é com a cabeça melhor, você vai mexer, aí você descobre novas coisas, conversar com pessoas estratégicas, ir atrás, e agora a gente puxa a proatividade aqui como perfil ideal. Proatividade não é você levantar da sua cadeira e perguntar para uma pessoa. Isso não é proatividade. Você está usando a pessoa como uma muleta, tá? Proatividade é você precisar de alguma informação para seguir com sua demanda, com sua análise que você está fazendo. Você ir no Google, você ir no AI perguntar, você ler um livro, você testar para descobrir. Você esgotou todas as possibilidades. Você ainda vai na pessoa e vai perguntar se ela tem mais alguma coisa que você deveria ter verificado e que você não verificou ainda. Terminou tudo. Aí você pergunta para alguém, tá? Isso é proatividade. Acredite, ninguém acha uma pessoa que pergunta toda hora proativa. A gente acha importante. É importante perguntar? É importante perguntar. Mas é importante fazer perguntas inteligentes. Se for uma pergunta que você poderia achar no Google, você pode ter certeza absoluta que a pessoa que te respondeu te julgou. Ela ficou assim, nossa senhora, isso aqui né, no Google eu achava. Você pode ter certeza disso, tá? Então, proatividade é você levantar a bunda da cadeira ou sentar a bunda na cadeira para poder estudar e ir atrás do que você precisa. Esgotou tudo que você podia ir para ir atrás. Aí você vai em alguém, né? E você usa esse botão fácil que é uma pessoa, né? Facilidade de aprendizado e outra coisa que entra aqui, né? Facilidade de aprendizado não é uma pessoa te explicar uma coisa 5 vezes e você entender. Facilidade de aprendizado é quando você está tendo proatividade para realizar sua análise ali do perfil analítico, você lê uma descrição, um passo a passo e conseguir entender e implementar sem ter que perguntar para alguém. E isso que é facilidade de aprendizado, tá? Muita gente confunde novamente, muita gente acha que proatividade é ficar perguntando toda hora, e aí quando pergunta toda hora aprende, e eu tenho facilidade de aprendizado. E não tem. Isso aí você não está sendo proativo, e não está tendo facilidade de aprendizado. Facilidade de aprendizado é ir num livro, ler e conseguir fazer, é ver um tutorial e entender, é ver uma pessoa falando pelo áudio e você conseguir entender para lá e fazer, sabe? E isso é facilidade de aprendizado. Se uma pessoa teve que desprender o tempo dela e algumas vezes mais de uma vez para poder fazer você entender, isso não necessariamente é facilidade de aprendizado, né? Às vezes quem tem facilidade é a pessoa que tem de explicar, que ainda tirou o tempo dela, né? Então, gente, algumas coisas vocês vão ter que perguntar mesmo, não tem o que fazer. Não estou falando para não perguntar. Pergunte. A questão é pergunte no momento que você já foi no Google, já foi no AI, perguntou, já tentou ver se tinha algum livro, já tentou ver se tinha vídeo no YouTube, tentou ver se tinha alguma documentação na empresa e viu que não achou. E às vezes, até quando você for perguntar para alguém, você pontua tudo que você já fez para a pessoa entender se você já se esforçou até ali, né? Que você só não foi nela e perguntou. Então, é isso que é facilidade de aprendizado proatividade, tá? Notem como que a gente nem terminou essa lista, mas como cada coisa aqui eu vou esmiuçando para a pessoa entender se ela tem ou não. Porque, novamente, você vai passando por aqui, por essa lista, você fala, nossa, claro que eu tenho análise, eu consigo analisar uma coisa por 5 minutos. Eu tenho proatividade, eu sempre pergunto para as pessoas, eu aprendo rápido. Inteligência emocional, minha amiga desabafa comigo todo dia e eu dou conselhos para ela. Você entende que não é só nesse nível? E muitas pessoas, gente, eu sei que
Eu não estou debochando de ninguém, não estou menosprezando ninguém. Mas muitas pessoas chegam nos processos seletivos imaginando que é desse jeito mesmo. E não é, sabe? E a gente precisa que alguém fala com alguém, porque eu também, ninguém nunca falou comigo essas coisas desse jeito. Então precisa que alguém pega a pessoa e sacode e fala, é isso que tem que ter. Se você não tiver desse jeito, não é o ideal, sabe? Ideal muito entre aspas, né? Ideal porque eu faço descrição de vaga, para mim isso aqui é importante, sabe? Então, o ideal, entre aspas, depende da empresa, depende da vaga. Continuando aqui, comunicação, né? Comunicação vai entrar muita coisa aqui. Vai entrar fala, vai entrar. E não necessariamente comunicação é ter boa dicção. Comunicar é passar uma mensagem. Então, comunicação aqui é você conseguir falar, a pessoa entender. Seja por gestos, por imagem. Sabe aquela vibe de, você entendeu o que é que eu desenho? Se precisar desenhar, desenhe. Não tem problema. Então, comunicação é você conseguir transmitir a mensagem que você precisa sem atritos. Ah, eu tenho comunicação boa, eu converso o dia todinho. Não é comunicação boa. Às vezes você só é chato e conversa muito, sabe? Então tem que tomar cuidado. Comunicação muitas vezes envolve muito silêncio. É você ouvir para entender. É você ler e entender. É você ver uma imagem e entender. É você ver na reunião, olhando para a cara do seu cliente, a expressão que ele está fazendo para ver se ele está feliz ou não com aquilo e entender. Isso é comunicação. Tá? Então, comunicação é muito importante e ela não é só falar, tá? Não é o que é dito. Comunicação é atitude no dia a dia. Comunicação, novamente, né, é expressões que você faz, é como você escreve, né, é imagem que você desenha, literalmente. Tudo isso é comunicação. E comunicação eficaz, uma pessoa que tem, ela usa essas diferentes formas de comunicar. Estou começando com um cliente por texto, ele não está entendendo. Não, não se preocupe, eu vou gravar um vídeo para te explicar. Gravei um vídeo, ele não entendeu. Vamos para uma videochamada. Não entendeu. Liguei para ele, porque ele se vê e conversar, ele não entende. Tem que ligar para ele entender. Liga para a pessoa para explicar. Não entendeu? Desenha um diagrama para aquele cliente entender. E aí você consegue transitar, né, entre diferentes formas de comunicação. E isso é uma comunicação eficiente, tá? Coragem. Por quê? Cara, você vai lidar muito com notícia ruim. Você vai ter que dar notícia ruim para cliente, olhar ele e falar assim, cara, isso aqui não tem solução. E tem hora que a resposta pro cliente é essa. Aí você fala, não, mas se eu falar isso, ele vai cancelar. E às vezes é isso mesmo que vai acontecer. Você sabe que aquela resposta vai desencadear o cancelamento do cliente. Você não queria carregar isso nas suas costas, mas não é uma obrigação sua também. Então, você tem que ter coragem de falar entender que esse é o posicionamento que geralmente vem como empresa, né? Para a empresa te passa posicionamento, você tem que dar para o cliente. Às vezes vai ter que olhar para a cara do cliente na reunião e dar uma notícia péssima para ele, sabe? Horrível. Você sabe que ele vai reclamar, que ele vai brigar, que ele vai xingar. E é isso. E tem que fazer. Tem que ter coragem de fazer. E o suporte exige muito isso, sabe? Ter coragem de errar, de testar, de apostar, de encarar cliente que é insatisfeito, de encarar cliente que briga. Tem cliente que você vai encarar, que você fica com medo já. Você vai pra reunião, você fica com medo, dá dor de barriga. Tem que ter coragem para ir, sabe? Para tentar algo novo, para olhar pontos de melhoria. Tudo isso envolve coragem, sabe? E coragem, gente, é essencial, na verdade, você se candidatar para a vaga. Para começa aí, né? Então tenha coragem. E aí, você pode se pensar agora que eu terminei, né? Cheguei no final da lista. Cara, mas agora que você falou, eu tô preocupado, eu acho que eu não sou assim. Entenda o seguinte, que na verdade é o principal. Se eu for destacar aqui para vocês uma coisa que vocês precisariam ter só, adaptável. Seja adaptável. Por quê? Se você for adaptável, você consegue adaptar sua empatia para ela ser um pouco mais intencional, consegue adaptar a sua forma de resolver demandas para ter foco em solução e não em problemas, sabe? Você consegue adaptar a sua organização, você consegue ver o que a empresa está exigindo de você e adaptar para conseguir. Então, se você conseguiu a vaga, fique inseguro de achar que você não consegue. Isso aqui é desenvolvimento. Eu tenho coisas aqui dessa lista que eu estou desenvolvendo hoje na minha vida, sabe? E eu não estou excelente. Eu vejo que é necessário, mas não quer dizer que eu seja excelente nisso. E pode ser que daqui a pouco eu descubra outras coisas que também são necessárias, que deveriam estar nessa lista e não estão. Então, tudo envolve com adaptar. Você olhar o cenário que você está, o que você precisa aprender
e ir atrás, né? Coragem, ter muita coragem também. Então, adapte para aprender, para se desenvolver. Entenda que é um processo. Você começou hoje, cara, espera um ano fazendo isso aqui, treinando cada ponto disso daqui, indo atrás de um curso que desenvolve cada habilidade dessa daqui, para aí você ter um resultado. E resultados demoram, tá? Então, pense e concentre muito mais em pequenas coisas no dia a dia. Como você vai praticar cada coisinha dessa no seu dia a dia, para você desenvolver o perfil. Ah, Igor, eu também considero que isso aí seja o perfil ideal, eu quero ter. Desenvolva, vai atrás. Anota isso aqui como uma lista, veja o que você pode praticar no dia a dia e começa a praticar. É pequenas ações que vai desenvolver isso, né? E aí vai abrir um mar de possibilidades para vocês, que vocês vão ver, inclusive, novamente, coisas que eu nem coloquei aqui e que deveriam ter, tá? Bom, chegamos ao final desse vídeo, que ficou grande, mas eu acho ele necessário. É importante passar pelos pontos que foram passados, porque eu fiz esse vídeo porque eu não achei conteúdos assim quando eu comecei. E se eu tivesse achado, e mesmo num vídeo grande, eu teria assistido para eu poder entender onde que eu estava indo, né? Porque eu não conhecia a área de suporte também. Então, esse vídeo é muito mais porque eu quis fazer algo que eu achava que não tinha, né? Então, eu quis trazer um conteúdo que eu achava que não tinha. Pode ser que tenha, você descobre assim, nossa, cara, mas isso aqui tem um outro falando em 10 minutos a mesma coisa. Mas para mim era importante vir da forma que eu trouxe aqui agora, tá? Trago uma reflexão aqui no final, que é o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Então, se você conseguiu a vaga de suporte agora, se você está iniciando sua carreira agora, se você está conseguindo passar na etapa de processo seletivo, você tem que entender que o que vai te levar para um próximo nível, então uma promoção, às vezes você entrou como estágio, quer ser efetivado, às vezes qualquer outra coisa, né, quer trocar de profissão, não é o que te trouxe até aqui. Se você entrou numa empresa, mesmo para continuar sendo suporte, não é o que te trouxe a ser suporte júnior que vai te levar a ser suporte pleno, tá? Você vai ter que adquirir novas habilidades, você vai ter que adquirir novas técnicas, você vai ter que se aperfeiçoar, você vai ter que adquirir um perfil mais ideal possível para a empresa e não para a lista que eu trouxe, né? Porque o importante é para a empresa, para que você vá para um próximo nível, tá? Entenda isso, que o que te trouxe até aqui não vai te levar para um próximo degrau. Você vai ter que adquirir novas habilidades para ir. E isso aí é prepara, é estudando, é assistindo vídeo, igual você está fazendo aqui agora, para você subir o nível. É isso. Então, até mais, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acompanhe os próximos vídeos que saírem também.